Bom dia a todos, a todas, a todes presentes aqui nesse Talk Consciente Inspiracional. É um prazer estar novamente aqui com vocês, compartilhando um pouco mais de conteúdo que possa servir como impulsionador de reflexões e ações para que a gente alcance o dia de hoje, o futuro que a gente deseja melhor para todas as pessoas. Hoje eu tenho o privilégio de estar com duas convidadas super especiais e muito queridas, a Elis Koch, da Eu Reciclo, e a Nádia Chocaira, do Lixo Zero. E hoje a gente vai tratar de uma temática que é um problema global e a nossa intenção é justamente pensar em possíveis caminhos e soluções viáveis para a superação desses desafios, que é o problema do lixo. Eu sou a Tatiane Paixão, liderança regional do capitalismo consciente para Sorocaba, e com a responsabilidade de chegar em mais 27 cidades da região metropolitana, e esse toque consciente inspiracional com a minha autodescrição para efeitos de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, cis, tenho 46 anos, eu tenho cabelos loiros, sobrancelha clara, tenho sardas no rosto, uso um batom bem clarinho, num tom rosado, estou usando uma blusa amarela, um casaquinho cinza, ao meu fundo uma parede na cor clara e uma prateleira com alguns enfeites. Eu gostaria agora de trazer as nossas convidadas e pedir para que vocês se apresentem, por favor, e logo na sequência a gente já começa aqui com as nossas questões inspiracionais. Elis, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos aí, me chamo Elis, eu sou formada em administração e tenho algumas pós-graduações aí que me levaram a mudar um pouco do rumo de negócios que eu trabalhava, né? Eu trabalhei muitos anos com consumo, né? Consumo de vestuário, enfim, e bens de consumo. Gerenciei algumas companhias, mas depois disso eu entendi que o consumo ele precisava ser repensado. Então, nesse momento fiz uma transição de carreira, eu escolhi impactar o mundo de uma forma diferente, estudei muito sobre como que o mundo ele tá, o estado que ele está, né? Como que as pessoas precisam refletir mais sobre o novo comportamento para mudanças urgentes que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer dentro da nossa casa, o que as empresas podem fazer para ajudar isso, e aí eu encontrei o Reciclo, que deu um casamento perfeito entre meu novo propósito de vida e o que eu gostaria muito de movimentar nesse mundo, né? Entendi que a gente precisa deixar uma pegada legal no planeta. Então, é para isso que eu acordo hoje todos os dias e falo e converso com meus clientes, meus parceiros, que eu tenho o prazer aí de estar aqui hoje sendo convidada pela Tati para falar sobre esse assunto que é tão importante, que a gente precisa conversar mais, que a gente precisa conhecer mais. Então é isso. Para fins de acessibilidade, eu sou uma mulher, 35 anos, eu tenho cabelos ruivos, sou branca, estou na frente de uma parede que é branca e estou usando um casaco bege com algumas pérolas. Acho que é isso, gente. Obrigada pela oportunidade e vai ser uma ótima conversa. Eu tenho certeza que sim, Elis. Obrigada. Nádia, bem-vinda. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade, fico bastante feliz por estar aqui e espero corresponder a essas expectativas, Tati e Elisa. Sou Nádia Chocaira, eu sou de formação professora em duas áreas, de Educação Física e Pedagogia, tenho algumas pós-graduações, entre elas Gestão Ambiental, e tem 20 anos ainda, há 20 anos, eu estou nessa luta, digamos assim, na questão ambiental.
né? A gente está sempre buscando o melhor, fazendo o melhor. Eu também fiz uma transição de carreira, porque eu era professora, estava em classe, dando aula, e eu achei mais oportuno, eu achei que eu faço mais pela sociedade, eu faço mais pelas pessoas, mais pelo planeta, eu podendo trabalhar o meu negócio em função disso, né? Então, eu acho que a gente faz a diferença dentro da economia circular, e eu fui apresentada ao Instituto Lixo Zero Brasil, e me tornei embaixadora do Lixo Zero, e, e fui fazendo essa transição, esse trabalho todo, então eu comecei a gostar demais e hoje eu estou nessa área, nessa transição de negócios, e hoje eu tenho um espaço colaborativo que a gente trabalha totalmente nessa área de economia circular, né? Eu sou, eu tenho 1,5 m, eu sou loira, eu tenho 2 filhos, eu sou separada, eu atrás de mim tem muitas artes, que isso aí foi um dia resíduo e hoje se tornou produtos importantes dentro da decoração de uma casa. Estou com uma blusa azul e um colar feito de vidro de diversas cores. Que linda fala. Eu confesso que eu estou emocionada aqui com a apresentação de vocês e eu me sinto uma pessoa absolutamente privilegiada por tê-las conhecido, por ter vocês como minhas conexões, como fontes de inspiração que nutrem a minha alma, me trazendo sempre insights sobre o que é possível. E é muito lindo quando a gente encontra pessoas que conhecem perceber, reconhecer e cuidar do seu propósito maior. Então, isso fica muito claro na apresentação de vocês, né? O motivo pelo qual vocês se levantam todos os dias. E o meu motivo também está muito relacionado a tudo isso que vocês falaram. Eu sou profissional de relações públicas e me vejo como agente de transformação social. Então, eu acredito na força da comunicação para o bem público, e é isso que eu me dedico também todos os dias. Então, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu trouxe uma colinha, na verdade é um trechinho de um dos livros clássicos da coleção do Capitalismo Consciente, e me permitam aqui a rápida leitura, né? Abre aspas, as empresas desempenham um papel central em nossa vida e constituem a organização social que mais afeta as pessoas. Nosso bem-estar geral e até mesmo a nossa felicidade dependem muito das formas de operação das organizações. Fecha aspas. Sabemos que a produção, trato e descarte do lixo é uma problemática global, com sérios impactos à vida na Terra. Elise e Nádia, queria por favor que vocês compartilhassem com a gente a visão de vocês de como na prática a consciência e o cuidado com o lixo podem prosperar negócios e dignificar pessoas. Vamos lá, então. A gente tem duas frentes, né? Uma que são as frentes nossas, né, de consumidores, de seres humanos, de pessoas que pensam e escolhem e tomam suas decisões. E a gente tem as frentes das empresas também, né? Então, são dois pilares bastante importantes, né? As empresas, elas já começaram, mas precisam ainda desenvolver melhores práticas, né, para melhorar o planeta, né, gerar menos resíduos e recuperar aquilo que já foi colocado no lixo, né, digamos assim. Então, eles precisam urgentemente repensar estratégias governamentais de governança. E a gente precisa também fazer com que as empresas elas usem práticas que hoje a gente chama de práticas de ESG, né? A gente tem aí a B3 já fazendo um excelente trabalho com empresas que vão abrir capital ou que já têm seu capital aberto na bolsa. A gente precisa fazer com que as empresas elas repensem os seus produtos, as suas embalagens para aumentar a sua reciclabilidade desse material.
e principalmente a durabilidade de muitos materiais, né? Eu sempre brinco que a gente tem que voltar lá no tempo da nossa avó, do nosso avô, do nosso bisavô, onde a gente fazia com que o bem durasse mais, né? Ou utilizava o que a gente colocaria fora de uma outra maneira. A gente entrou em algumas gerações depois com uma economia muito linear, onde a gente usava e colocava fora, né? Então a gente precisa repensar isso, né? Como empresas e como consumidores. E aí, como consumidores, a gente tem um trabalho de casa que a gente precisa fazer, né? Que é, de fato, separar o nosso lixo, fazer com que chegue lá, né? Hoje, 90% do lixo ele é coletado nas nossas residências, né? Mas desses 90% coletados, só 3% de fato é reciclado. Então, muito por conta também da cadeia que precisa ser melhor estruturada, mas também porque a gente, como hábitos de consumidor, acaba destinando esse lixo de forma incorreta, né? E aí chega lá na cooperativa, hoje a Eu Reciclo tem mais de 200 parceiros que são cooperativas ou operadores privados de triagem, e muito do que eles recebem, eles acabam não conseguindo fazer a separação para isso ser reciclado e, de fato, voltar para a cadeia produtiva. Então, se falar de economia circular, né? Então, isso começa dentro da nossa casa, separando nosso lixo, compostando nosso lixo, para que a prefeitura ou as iniciativas que ela contrata recolherem esse lixo. E, então, de fato, ir para essa central de triagem, que hoje a gente tem umas estatísticas dos nossos parceiros que, né, 40% disso acaba se tornando rejeito, então eles não conseguem triar isso para vender para o reciclador, de fato, voltar para a cadeia. E a indústria, ao invés de usar matéria-prima original, começar a usar essa matéria-prima reciclada. Então, tem esses dois elos, assim, a indústria pensando os seus materiais e a gente repensando como que a gente destina o nosso lixo, né? Então, acho que são essas duas frentes. Então, a Elisa falou bastante coisa que acho que, na verdade, a gente pensa mais ou menos da mesma forma, por isso que estamos na mesma área, né? Eu falo muito isso no tempo da vovó, né? A minha geração não tinha tudo que a gente tem hoje, que é o que causou esse boom da problemática que a gente está vivendo hoje. Então, assim, se em parte a gente conseguisse voltar um pouco lá atrás, né? Em vez de usar sacolinha, usar aquela sacolinha que as vovós faziam lá, que é o que a gente trabalha na arte hoje para divulgar isso. Enfim, a gente conseguisse voltar a isso, eu acho que a gente teria um sucesso melhor. As empresas hoje, muitas empresas estão trabalhando em cima disso. Só que elas estão trabalhando em cima desse propósito de tentar impactar menos o problema ambiental, só que elas estão criando possibilidades para minimizar esse resíduo que ela tem. Mas ela não cria possibilidades de criar um produto que não impacte tanto. Porque, assim, eles não trabalham com a logística, a maioria não trabalha com a logística reversa, que deveria ser trabalhado isso hoje. Nós estamos com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos há quantos anos? Acho que tem aí mais uns 12 anos que a gente já tem ela que foi aprovada, e a gente não tem praticamente quase nada em relação a isso. É claro que avançou algumas coisas, mas a gente não tem quase nada em relação a isso. Então, o que eu penso hoje, né? O que a gente poderia ajudar hoje? Em relação às pessoas. Na indústria, nós, enquanto cidadãos, enquanto estudantes, nós não podemos chegar lá na indústria e resolver, falar como que ela deve trabalhar, né, como que deve ser a cartilha dela. Agora, enquanto população, comunidade, com as pessoas, a gente deveria começar a mostrar a diferença, começar como que ela pode separar esses resíduos. Muita gente pergunta para mim, como que é essa separação? Como que ela funciona? Porque eu coloco as coisas lá na frente, da minha casa, do meu ambiente, e as pessoas vão lá, escolhem e só levam latinha e papelão, só. Caixa de leite, ninguém pega mais. Então, quem pega são as grandes cooperativas, mas elas precisam de um volume grande para poder valer a pena delas pegarem. Então, a gente tem que repensar nessa questão.
como que a gente pode fazer com as pessoas, como que a gente pode fazer com que as pessoas entendam essa mudança de hábito, porque acho que a gente tem que trabalhar com a mudança de hábito. Tudo está dentro dos nossos hábitos. Lá atrás, no tempo da minha mãe, eu lembro que a gente tudo era, não existia descartável na minha geração, né? Eu tenho 59 anos hoje, não existia descartáveis naquela época, né? Eu sou da geração dos anos 70, que deu aquele boom, o movimento lixo zero, e ninguém queria saber daquela industrialização. Deu o maior problema e as indústrias ficaram. É claro que os empregos eram necessários, é claro que eram necessárias as indústrias, mas elas não foram feitas de acordo para ver o insucesso de hoje, né? Porque nós estamos com um insucesso na questão ambiental. Então, eu acho que a gente deveria rever essa questão com as pessoas. Muito interessante tudo isso que vocês trouxeram. Eu anotei alguns pontos e fiquei aqui pensando, né? Quando a gente pensa no elevar a dignidade das pessoas, a gente não está falando só da questão de sermos todos natureza e do nosso bem-estar. A gente está falando de possibilidades de geração de renda, de geração de autonomia, de independência. E o lixo é realmente uma problemática assim latente. E pelos dados que a Elis compartilhou com a gente, que 90% do lixo coletado para reciclagem, somente 3% dele é reciclado, e a gente ainda tem uma perda nesse processo, eu entendo que a gente tem assim um grande espaço para ser trabalhado. E aí eu volto na mesma questão de como isso pode se tornar possibilidades para negócios prósperos e trazendo oportunidades, por exemplo, de empregos dignos às pessoas. Vocês veem que esse é um caminho? Tati, deixa eu até falar um pouco mais dessa problemática, né? Hoje, no Brasil, a gente tem essa categoria, que é a categoria de catadores, né? Que aumentou aí de 800 mil para 1 milhão pós-pandemia. Se não fosse essa categoria, esses 3% seriam ainda menores, tá? Porque a gente precisa deles para fazer esse processo. Então, assim, é uma conscientização que o brasileiro ele precisa urgentemente movimentar. Então, se não fossem eles, ainda muito pior, tá? Porque a gente não tem iniciativas aí, grandes iniciativas, a gente tem algumas unidades de triagem mecanizadas no Brasil, que é diferente das cooperativas, das esteiras, que os catadores estão lá, os cooperados estão lá, as pessoas estão lá separando o lixo, né? Para quem não conhece, acho legal pesquisar sobre essa realidade, porque são eles que são responsáveis pela uma das partes mais importantes do elo da reciclagem, tá? E aí sim, essas pessoas elas precisam e devem ser melhores remuneradas, né? Então, assim, a gente não vai escalar esse processo só fazendo com que esse segmento se amplie, né? Então, a gente tem o nosso modelo da Reciclo, ele é inspirado no modelo da Espanha, da União Europeia, né? Que subiu lá a Espanha de 5% em 96 para 77% em 2016. Então, teve um aumento de 70 pontos percentuais no seu nível de reciclagem, na sua reciclagem. A gente tem essa ousadia também, mas a gente não quer aumentar também a força de trabalho das cooperativas. A gente quer aumentar a produtividade das cooperativas parceiras nossas, tá? E em 2021, a gente conseguiu fazer isso junto com os nossos clientes. A gente aumentou, 70% dos nossos parceiros aumentaram a sua produtividade, tá? Sua produtividade, os seus investimentos em máquinas, em caminhões, em regularização de mão de obra, que isso é muito importante também. Essas pessoas elas precisam estar mais assistidas, né? Então a gente, só para o dado é alarmante, 3%, mas poderia ainda ser mais alarmante. Então a gente tem aí essas pessoas que são peças fundamentais hoje na reciclagem do Brasil, e a gente investe muito nessa cadeia, tá? Então, acho que só para ficar a consciência de que essas pessoas, elas fazem um grande trabalho também pelo Brasil.
Maravilhoso, agradeço muitíssimo essa explicação, Elis. E agora só fazendo a conexão com o ponto que a Nádia trouxe de conscientização, né? A gente precisa obrigatoriamente passar pelo processo de tomar a informação, assimilar, nos sensibilizarmos para isso, para nos engajarmos a essas ações. Então, o que eu penso também com isso que você acabou de explicar, Elis, e com o ponto da conscientização que a Nádia trouxe, é que talvez a gente precise só ampliar a nossa visão, reconhecimento e cuidado com a nossa cadeia de stakeholders, porque essas pessoas fazem parte do ecossistema de todas as empresas e de todas as existências. Vamos pensar assim, porque todos nós, de alguma forma, ou geramos ou produzimos o lixo, né? Então, talvez esse processo de educação, de conscientização e de informação, ele precise permear com muito carinho essa orientação para stakeholders. Quem são as pessoas que fazem parte da minha cadeia? Onde elas estão? Como elas são? De que forma eu as reconheço? O que é valor para essas pessoas? E se esses valores são compatíveis com aquilo que eu, enquanto líder, eu, enquanto empresário, empresária, acredito que seja. E aí acredito que a gente possa tornar todo esse processo ainda mais próspero, porque já existem inúmeros estudos que mostram que as tratativas e os drives para a sustentabilidade e no caminho da economia circular realmente podem, em médio e longo prazo, trazer mais rentabilidade aos negócios, ao mesmo tempo em que a gente preserva os nossos recursos naturais, não só para essa, mas para as próximas gerações. Você gostaria de fazer alguma complementação, Nádia? Que você falou, só desculpe o barulho, que às vezes aparece um barulho de fundo aqui, que eu estou na loja já, e na Fica frente tem tranquila. uma construção, então eu peço desculpa pelo barulho que tem. Justo hoje eles colocaram uma caçamba na frente. Tá tudo certo. E então, você falou é o caminho, e é claro que assim, é um pouco de utopia nesse momento, mas eu acho que as empresas deveriam começar a rever, e acho que tinha que, de alguma forma, passar para frente. Como, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, né? Tem a tampinha dela, tem o plastiquinho dela que é feito. Em geral, a pessoa pega essa caneta e joga fora, né? Ela nem pensa o que pode ser feito com uma caneta dessa. Eu acho que o caminho é você conscientizar a pessoa que usou essa caneta e ela acabou, foi até o fim. E a empresa que construiu essa caneta, ela vê uma forma de não é entregar para ela, que isso seria a logística reversa, mas uma forma que dentro dos agentes ambientais, que são os catadores, as cooperativas, eles tivessem um destino real sobre isso. Porque eles não pegam alguns materiais porque não tem valor, então não é um destino real. Então eles não falam, não, eu não vou vender isso daqui porque isso aqui não vai, é o sustento deles. E eles estão certos dentro da linha de pensamento deles, porque eles precisam levar produto que vai ganhar. A latinha dá mais, o alumínio dá mais, é isso que eu vou pegar. Então, as empresas precisam começar a rever o que eu faço para que o meu produto chegue e tenha um valor, esse resíduo, né? Então, eu acho que o caminho é por aí. Cada empresa, cada produto, repensar nessas questões e a criar ações, criar possibilidades em relação a isso. Fantástico. Muitíssimo obrigada. Acho que a gente pode dar continuidade aqui a uma outra reflexão, também conectada com esse primeiro ponto, e que puxa um pouco do papel das lideranças, né? Então, uma liderança evolutiva, ela cria um ambiente tanto de adaptação quanto de antecipação de mudanças. Eu gostaria de saber como vocês vêm percebendo a evolução das pessoas e das organizações no desafio da economia circular. E aí, fiquem à vontade para trazer números e exemplos ou cases que vocês já tenham experienciado, que possam realmente mostrar que sim, é possível e que todas as pessoas, todas as lideranças e o planeta podem prosperar a partir desse novo modelo de economia.
Vou falar, ficamos em silêncio, vou falar então. Vou falar da questão da economia circular, né? E vou dar um exemplo prático. Eu acho que Por assim, eu favor. sou uma pessoa muito, muito na prática nessas questões, né? E a Tati sabe como que eu funciono. Eu não sou muito de teoria, eu sou mais de fazer, de exercitar. Eu sou educadora, então a gente vai nas escolas, vai nos locais e etc. Eu vou dar um exemplo bastante simples e que vê como ele funciona. Eu trabalho com vidro hoje, né? Eu faço derretimento de vidro, é uma técnica chamada fusing, por exemplo. Tem várias delas, mas eu vou dar exemplo de uma delas que a gente trabalha aqui. Eu pego uma placa de scanner, que é aquele vidro do scanner que você descarta, e dela eu consigo fazer muitas, muitas, muitas peças, inclusive fazendo fruteiras, etc. Isso daí, cada placa de scanner, cada vidro, você tem aí uma quantidade de milhões de anos que, se ele for jogado fora, que ele vai estar lá para decompor. E você consegue vender isso, você torna moda, você vende para as pessoas usam e ele não estraga, não deteriora mais, e ele se torna uma peça útil e durável. Então, o caminho na economia circular é esse. Você pega um vidro qualquer e você transforma num produto durável. Eu acho que o caminho hoje, as empresas deveriam começar a rever essas questões, que é rever isso, tudo que eu posso fazer, já que eu estou desperdiçando X produto, o que eu posso fazer para X produto. A gente tem aqui, né, nessas peças, eu falaria que é uma história de sucesso, porque o meu público aqui, eles vêm buscar exatamente isso por conta da sustentabilidade, por conta da beleza, por conta de estar bem. Então, assim, isso mostra que um produto é viável e que é possível no planeta a gente fazer essa diferença. Cada um de nós fazemos essa diferença. Então, eu acho que eu só dei o exemplo de um produto, né? Mas eu poderia falar entre muitos aqui, tá? É mais ou menos esse caminho que eu vejo, Tati. Sim, você acha que as lideranças elas já estão se sensibilizando, Nádia? E lideranças independente do setor, tá? Seja público, privado, de organizações da sociedade civil. Acredito que todas as pessoas em algum momento exercem lideranças, né? Seja na sua vida pessoal, profissional, enfim, que essas pessoas no papel de influenciar positivamente outras pessoas por meio de boas práticas, elas já começam a tomar consciência disso? Sim, não, o que ainda falta? Como que você vê isso? Porque a liderança, ela é capaz de influenciar, a partir de si mesma, ela influencia outras pessoas, e essas pessoas podem influenciar, por exemplo, políticas corporativas e políticas públicas, à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência sobre os contextos que nós vivemos, né? É, existem muitas lideranças que estão sendo muito atuantes nisso, sim. Eu estou vendo bastante gente que está conseguindo ter sucesso nisso. Eu mesmo sou uma liderança bastante forte aqui na minha região, que a gente trabalha muito essa questão da conscientização desses trabalhos, e eu acho que ela funciona muito. O que não funciona ainda, que eu acho que está muito em déficit, ontem até eu estava conversando com o assessor de um vereador sobre isso, são as políticas públicas. Elas estão, assim, ainda muito falhas nisso. Eu acho que, assim, eu nem sei como que, se a gente iria unir um grupo de nós, gestores, pessoas que estão preocupadas com isso, e começar a trazer esses gestores públicos e falar, vamos fazer políticas públicas em relação a isso. Eu acho que isso está com muito déficit. Eu acho que, principalmente hoje, eu falo hoje em Sorocaba, hoje a questão ambiental, ela está esquecida, ela está sucateada, ela está uma tristeza enorme. Então, assim, o que a gente pode fazer para trazer esses gestores públicos para fazer políticas públicas? Esse grupo, até peço desculpa, parece que é um desabafo de insatisfação e tristeza, né, em relação a isso, mas é o que hoje está acontecendo, e eu fico pensando, eu sou tão sozinha, né, o que a gente pode fazer para a gente estar unido e trazer isso, trabalhar políticas públicas para essa melhora, porque isso é possível, mas isso eu acho que a gente está com déficit muito grande, especialmente em Sorocaba, no Brasil, mas especialmente em Sorocaba.
Nádia, fique tranquila com relação à sua fala, esse é um espaço para isso, né? Estamos aqui conversando, refletindo, buscando possibilidades reais de se fazer acontecer, e assim, a gente trata fatos, mas não tem como a gente dissociar o sentimento com relação a isso, senão não estaríamos aqui hoje reunidas para falar sobre esse tema que é urgente e que, infelizmente, acaba passando despercebido, né, em diferentes contextos e espaços sociais. Então, eu acredito que talvez um dos caminhos para que a gente possa se fortalecer e nos empoderarmos enquanto pessoas cidadãs do mundo seja estarmos cada vez mais reunidos em grupos com propósitos como esse, né, como um toque consciente, inspiracional, para pensarmos em questões que são reais e urgentes, impactantes na vida de todas as pessoas, falarmos de possibilidades de boas práticas, discutirmos o que já deu certo e o que não deu certo, e aí sim, com a ampliação da nossa consciência, a gente consegue ganhar força para impulsionar ou para solicitar ou para exigir mudanças, criações de novas leis ou adaptações, enfim. Eu acho que talvez isso que a gente esteja fazendo possa ser um dos caminhos, um pequeno grande passo para esse futuro que a gente acredita. Então, eu recebo e acolho as suas palavras, porque eu também me sinto assim. Até esse dado que eu trouxe da Espanha, esse salto que eles tiveram na reciclagem deles, foi por conta de políticas públicas, né? Então, foi por conta de lei, foi porque o governo foi lá e disse: vocês precisam fazer, porque alguém precisa fazer, né? E aí a Nádia trouxe muito bem sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela foi criada, ela foi publicada lá em 2010, então já tem um bom tempo que ela existe, né? Se ela tivesse sido praticada lá naquele momento, em 2010, a gente já se passaram 22 anos disso, né? A gente já teria dado os passos melhores no Brasil. Então, não tem como desvincular hoje esse tema, tanto de sustentabilidade, quanto de reciclagem, quanto de lixo, de políticas públicas, né? E o Brasil, ele tem questões específicas de que cada estado ainda está tratando da sua forma. A política nacional, ela é federal, o decreto, ele é federal, né? Mas cada estado está criando a sua política estadual, está criando as suas regras não menos rigorosas do que o decreto federal, mas seus prazos, né, enfim, cada estado está tendo sua autogestão e, de fato, historicamente e pelos exemplos que a gente tem também fora do Brasil, que isso não acontece só, como eu falo, na boa vontade, né? Precisa sim que os governos se movimentem para isso, senão a gente não vai ter um avanço como a Espanha teve e a gente precisa desse apoio governamental. Falando um pouquinho sobre economia circular, acho legal trazer um pouco do conceito de economia circular, né? Economia circular, ela é espelhada na natureza, né? Que não existe fim, não existe jogar fora. Tudo na natureza se transforma, enfim, nada vira resto, né, na natureza. Então, a economia circular, ela veio muito por conta desse conceito de que precisamos criar alguma coisa, usar e transformar aquilo em outras coisas, né? E fazer isso com que o ciclo nunca tenha fim. Então, a gente tem hoje grandes exemplos de grandes empresas fazendo isso no Brasil e no mundo. A Braskem faz isso de uma forma bastante efetiva dentro do plástico que eles comercializam. Então, eles têm toda uma utilização da resina pós-consumo, eles fazem a reciclagem desse material, vira outro plástico, e assim sucessivamente vários exemplos que eles trazem. A gente tem também o Google mostrando que não é só, eles não são uma empresa só de tecnologia, eles precisam, né? A gente sabe que o Google hoje é uma das maiores empresas do mundo, então eles precisam de servidores muito bons,
Então, quando termina a vida útil de um servidor deles, eles não precisam colocar isso fora, eles podem disponibilizar para o mercado para outras empresas de outros tamanhos, né? Então, esse mindset que a gente tem que virar, né? De que eu, como empresa, estou usando algum recurso, mas que outra empresa pode usar, ou que eu posso reutilizar aquele recurso. A gente tem aí grandes parceiros também no Brasil. A Reciclo tem mais de 6 mil parceiros trabalhando nessa ideia de que a gente pode melhorar esse mundo. E a gente teve um incremento muito grande de empresas buscando o nosso selo, né? Quem usa nosso selo é porque faz compensação hoje nacional. E a gente sabe que não são todos os estados que estão com esse assunto mais avançado, mas tem empresas que optam por fazer essa compensação no Brasil inteiro. Então, a gente percebe esse movimento também das empresas, não só buscando regulamentação via legislação, mas também se posicionando no mercado de uma forma um pouco diferente, né? A gente tem aí dados alarmantes que eu falo sempre que a gente precisa conversar, né? Mas a gente precisa, como eu falei, fazer o nosso tema de casa, a empresa precisa fazer o seu tema de casa, o governo precisa fazer o seu tema de casa. Só para jogar aí mais uma informação que às vezes, eu sempre falo, conhecimento às vezes abre os nossos olhos, às vezes não, conhecimento abre os nossos olhos. O Brasil, ele é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. E é o que menos recicla esse material. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Então, são várias ações e a gente, como consumidor, a Nádia falou muito bem, às vezes a gente não tem interferência na indústria, a gente não tem interferência no governo. O que nós, como consumidores e seres humanos, podemos fazer, né? Nós, como Eu Reciclo, a gente quer ajudar as empresas a impactarem melhor, a transformar esse impacto de uma forma melhor, né? Mas a gente, como ser humano, a gente também tem bastante coisa para fazer, nós como consumidores. Nossa, perfeito. Obrigada por ter trazido esses dados. Eu concordo com você. A educação é capaz de transformar vidas e várias vidas juntas podem transformar o mundo, né? E não tem como a gente ter acesso a esse tipo de informação e não se sentir tocada por isso. E eu confesso a vocês que desde que eu estou no capitalismo consciente, tendo o privilégio de tocar reflexões como essas, eu sempre me emociono, porque são temas muito latentes e que conversam muito comigo, sabe? E que me provocam. À medida que eu vou escutando, eu falo como eu, profissional da comunicação, relações públicas, com a responsabilidade de conversar e ampliar a consciência de lideranças para caminhos mais genuínos de construção de relações, o que eu ainda posso fazer, sabe? E essa questão do lixo, ela é realmente muito, muito gritante. Eu ainda não faço compostagem na minha casa, mas nós fazemos a reciclagem do lixo, nós temos uma empresa de coleta seletiva que passa aqui no nosso condomínio, nós cuidamos da nossa própria produção de energia aqui em casa, então, num acordo com a CPFL, então a gente gera e consome a nossa própria energia, e todos os dias eu fico pensando como. Eu tenho 2 crianças, a gente conversa muito sobre o nosso impacto pela nossa própria existência, quais são os nossos impactos positivos e negativos todos os dias. Então, indo muito além do vamos fechar a torneira na hora de escovar o dente, sobre a consciência de podermos tomar banhos mais curtos, sobre a gente ver um desperdício na rua, em outras casas, como é que a gente pode conversar com essas pessoas e chamar atenção de um jeito carinhoso sobre boas práticas, né? E realmente a diferença que isso pode fazer nas empresas. Você trouxe exemplo de grandes empresas que na cadeia impactam
pequenas empresas. E aí, Elis, queria saber se você tem alguma referência, algum exemplo, de pequenas empresas que também podem fazer a diferença, porque às vezes, e eu já participei de diferentes discussões sobre esse tema, às vezes ainda parece que o drive da sustentabilidade ou a agenda ESG, ela é destinada para empresas que já estão mais consolidadas no mercado. E quando a gente volta na essência, pensando que tudo começa e termina nas pessoas, então um micro e pequeno empresário também assim gera os seus impactos positivos e negativos, e sim pode ter uma consciência ampliada sobre o seu papel como agente transformador. Você conhece alguma pequena, micro ou média empresa que também vem desenvolvendo atividades que possam ser boas práticas compartilhadas? E o tempo todo aqui no final a gente está falando sobre prosperar nos negócios e elevar a dignidade das pessoas, obviamente cuidando da nossa casa, que é o planeta, né? Eu gosto de trazer sempre exemplos de grandes empresas, porque as grandes empresas elas precisam obrigatoriamente fazer alguma coisa, né, relacionado a ESG, porque os consumidores estão sendo bem exigentes nessa questão. Sim. E até, principalmente, para que, como eu falei, para quem vai abrir capital na bolsa, hoje a B3 tem lá critérios fortes de ESG, e são do ESG mesmo, de todos, dos 3 segmentos, tem indicadores, e tem um relatório muito legal também, que é legal de conhecer. Mas, assim, as iniciativas, elas são proporcionais ao tamanho da empresa, né? A gente né, o Reciclo tem empresas de todos os tamanhos como parceiros, né? Todos os segmentos do mercado, e aí a gente, né, o nosso segmento, ele trabalha com a compensação através de créditos de reciclagem. Então, um dos ganhos, que aí eu falo de governo, foi o decreto Recicla Mais, que foi publicado em abril desse ano. Então, esse decreto, ele regularizou o nosso segmento, tá? Então, assim, veio junto com todo o nosso esforço desde 2017, esse decreto ele veio para carimbar dizendo, se vocês não sabem o que fazer, tá aqui uma solução, tá? Então, existe hoje essa forma de compensar o que a empresa está colocando no seu mercado, né? Então, às vezes, internamente, é difícil fazer, né? A gente sabe que a Ambev, ela faz iniciativas de ponto de entrega voluntária, que a gente chama, que eu, como consumidor, vou pegar minhas garrafas e vou lá no supermercado largar as garrafas. Mas isso depende da educação do consumidor, que é o que a gente já conversou aqui, que é um caminho que a gente ainda precisa percorrer, né? Só que aí a gente tem essa solução, que são os de créditos de reciclagem, que a empresa ela pode se responsabilizar, porque o que a gente fala muito? Para o meio ambiente, tanto faz se a latinha for da marca X ou se for da marca Y. A gente precisa botar ela de volta, reciclada, no mercado. Eu tenho um outro dado que ele é muito importante aqui, só para conhecimento, que é o vidro, né? O vidro ele pode ser reciclado muitas e muitas e muitas e muitas vezes, né? E hoje já tem vários estados que não possuem mais a matéria-prima do vidro, precisam, enfim, importar ou buscar em outros estados. Então, pensa, por exemplo, o estado de São Paulo hoje não ter mais a matéria-prima do vidro e ter um monte de vidro para reciclar e para fomentar essa cadeia, né? E a gente sabe que o vidro não se decompõe, leva 400, não sei quantos anos para se decompor, né? A gente brinca aqui na empresa que o primeiro plástico do Brasil ainda não foi decomposto no mundo, né? Porque a gente só tem 500 anos. Então, o primeiro que a gente fabricou ainda está por aí, né? E aí a gente teve também, no meio da pandemia, essa falta de vidro, tá? Então, a gente não conseguia importar vidro, porque estava tudo fechado. E a gente está carente dessa matéria-prima. Então, a gente precisa fazer esse vidro voltar para a economia circular, tá? Então, tem alguns exemplos práticos disso, né? Como eu falei da Ambev, mas tem outros
outras iniciativas menores, micro cervejarias fazendo isso também, fazendo com que o cashback desse retorno desse vidro, então tu devolve o vidro, tu ganha um desconto, muito como a Nádia falou, que né, antigamente a gente pegava o engradado do refrigerante, ia na venda, trocava por um engradado cheio. Então, a gente volta sempre do passado, né? Que tem exemplos ótimos, então a gente pode trazer isso para a realidade. Mas é inviável hoje fazer a rastreabilidade de qualquer embalagem, não tem como colocar um código lá para rastrear. Então, eu, Elis, posso ser inconsciente e botar em qualquer lixo, né? Posso botar até no meu vizinho, que acontece, né? Pessoas que... eu atendi um cliente essa semana que me falou barbaridades do que acontece com o produto dele, assim. Então, a gente não consegue rastrear essa embalagem. Então, os créditos de reciclagem vieram justamente por conta disso. Então, a empresa ela consegue reciclar ou compensar exatamente o que ela está colocando no mercado, porque para o meio ambiente, que nem eu falei, tanto faz se o plástico for da marca X ou se for da marca Y, a gente só precisa urgentemente reinserir ele de novo nessa cadeia. Sim, nossa, perfeito, adorei. E tem eu vou deixar aqui um highlight da sua fala, que realmente é inspirador, que as empresas estão indo além do que é compulsório. Né? Então, à medida que elas vão tomando consciência realmente do seu impacto, independente do que pede a lei, porque isso a gente está falando de cidadania corporativa básica. Existe uma lei, você precisa cumprir para a sua própria existência, né? Agora, o que eu posso fazer como próximo passo, independente do que é compulsório? E eu acho que é isso que é inspirador, né? E você acaba contaminando e contagiando, acho que essa é a melhor palavra, né? Positivamente outras empresas, outras lideranças, outras pessoas, enfim. Acho que a gente começa a movimentar de uma forma muito mais impactante toda a cadeia. E a gente já chega aqui ao finzinho do nosso talk. Eu confesso que eu ficaria horas conversando com vocês, eu tenho muito a aprender sobre esse tema, mas eu trouxe ainda mais uma questão para esse final, e eu trago uma citação de Carlos Bernardo Gonzalez Petotti. Todo processo de melhoramento social haverá de fracassar inevitavelmente se antes não se encara o problema do indivíduo. Na opinião de vocês, o que de fato falta para que o lixo zero se torne uma atitude cidadã? Eu acho que o que falta para uma atitude cidadã da questão do lixo é a conscientização. É cada um pensar, você chegou lá, você vai ter um X alimento na sua casa. O que eu faço com isso agora? Para onde que eu levo isso? Para onde que isso vai? E a empresa, de contraponto, a empresa, ela tem que repensar os valores dela. Por que eu só estou ganhando? Mas o que eu estou ganhando? É só dinheiro hoje? E os meus filhos, e lá no futuro, a minha empresa, ela vai ser próspera, ela vai passar para filhos e netos, etc. O que eles vão levar disso? O que essa empresa vai se tornar? Então, eu acho que deveria ter uma reflexão muito mais forte entre todas essas empresas e pessoas. Eu acho que cada um de nós, a gente está jogando muita responsabilidade na criança. Hoje em dia, eu só ouço falar assim: ah, não, mas o futuro é seu, você é responsável por isso, que são as crianças. Eu acho que a gente não tem que jogar essa responsabilidade para eles, a gente tem que fazer um trabalho muito forte hoje para que elas deem continuidade e aprendam, vão nascendo e aprendendo o que elas devem fazer de fato real, né? Não jogar a responsabilidade para o futuro. Porque, na verdade, a maior parte das pessoas hoje fala, ah, não, a gente tem que melhorar, mas vamos jogar lá para frente, né? Ah, lá na frente meus filhos vão fazer. Mas o que a gente está fazendo hoje? Né? Então, acho que a gente tem que repensar esses valores. Quais são os nossos valores? Eu, Nádia, tenho os meus valores aqui na loja. Nós somos extremamente sustentáveis. A Tati não viu ainda, nós temos
uma parede de garrafa feita aqui, que é um exemplo de que você pode ter uma construção de garrafas de vidro. Então, assim, a gente faz bastante coisa para trazer como um exemplo e você ter lá na frente essa melhoria, né? Então, a gente Uhum. não tem que julgar a responsabilidade. Acho que nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos a partir de hoje. Incrível, Nádia. Belíssimas palavras. Obrigada por essa mensagem inspiradora. Eu estou emocionada. Elis. Acho que a gente pode falar uma coisa que até está meio em voga nos jornais, nas revistas, que são os 3 R's, né? Que primeiro a gente precisa, nós, como seres humanos e como as empresas, repensar o consumo das coisas, né? Acho que esse foi meu grande start para mudar completamente de segmento, né? O quanto que a gente usa, o quanto que a gente tira do planeta. Inclusive ontem foi um marco, né? Foi o dia do desgaste da Terra. Então, ontem, no dia 28 de agosto, a gente usou todos os recursos da Terra de um ano, né? Então, a partir de agora, a gente já começa a dever para o planeta. Então, a gente precisa repensar como que a gente consome as coisas, como que a gente compra, como que a gente usa, enfim, repensar primeiro. Depois começar a reutilizar, então parar de jogar as coisas fora e lembrar do passado e usar de novo e consertar as coisas e não jogar tudo fora. E depois a gente vai falar em reciclar, né? Então tem caminhos antes da reciclagem que nós, como consciência, a gente tem que repensar, né? E repensar depois. Então, a empresa precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso. Então, acho que esses 3 R's da reciclagem que a gente chama, os 3 R's ambientais, reduzir primeiro, repensar, reutilizar, a gente já dá um grande passo, tá? Perfeito. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, pelos insights que vocês trouxeram, pelas informações riquíssimas. Eu ainda tô com um pedacinho da fala da Nádia sobre a questão dos alimentos. E na hora que você falou, eu voltei na minha rotina aqui em casa. Então, a gente está falando de pequenas coisas, né? A forma como a gente compra, consome, manipula e descarta esses alimentos. Eu já estou com a ideia da compostagem já tem um tempo, e a gente está construindo uma hortinha aqui na nossa casa. Então, de fato, o que ainda falta para que eu dê esse passo, né? Então, a gente tende, né, como seres humanos, a sempre olhar os problemas do lado de fora. Então, é o problema ali em fora, a responsabilidade da outra pessoa, não é responsabilidade minha como indivíduo, nem como organização, é responsabilidade do governo, não. Não existe planeta B, somos todos responsáveis pelo caos que nós vivemos, mas também somos responsáveis pela solução. Então, eu acho que realmente é uma questão do despertar, né? E eu fico muito feliz que nessa conversa a gente tenha passado por pontos e princípios que o capitalismo consciente se fundamenta, que é a questão do propósito maior, de lideranças conscientes, de culturas conscientes, e sempre com viés da prosperidade, né? Que sim, estamos num sistema capitalista, mas que dá para a gente fazer de um jeito diferente, né? Então, pensando novas formas de se tratar os negócios, principalmente
dando oportunidade às pessoas de serem independentes, autônomas, mais saudáveis, mais felizes e perpetuando aí, trazendo possibilidade de perpetuar as próximas gerações. Meu muito obrigada, espero que toda a nossa audiência possa ter curtido esse bate-papo e essa troca de saberes tão rica como eu particularmente curti, sou suspeita para falar, eu sou super fã de vocês duas, das pessoas que vocês são para o mundo e do trabalho extremamente responsável que vocês desenvolvem. Fica aqui a mensagem de que precisamos nos conscientizar, a educação é base fundamental de tudo aquilo que a gente está falando, e que essa educação não é só uma responsabilidade do governo e das escolas, então nós como indivíduos conscientes, como a gente pode influenciar o nosso pequeno, médio, grande entorno, as empresas como podem se aproximar de grupos de discussão e compartilhar suas boas práticas e fazer chegar isso a mais pessoas, né? Então, eu acho que aqui a gente consegue perceber inúmeras formas de construtos colaborativos para ampliarmos esse tema, como a Elisa e a Nádia, assim, várias vezes falaram, precisamos falar sobre geração e gestão do lixo, né? Então, não dá para a gente fazer de conta que isso não existe. Então, que realmente a gente possa sair daqui melhor do que entramos e, de novo, muitíssimo obrigada. Fiquem à vontade para deixar suas palavras e mensagens finais e a gente se despede. Espero que em breve a gente possa se encontrar aí num novo talk. Por favor. Bom, eu super me atropelei na frente da Elisa agora, hein? Eu super agradeço demais o convite. Peço desculpas se ofendi de alguma forma, mas assim, eu acho que agora a gente tem que realmente, o meio ambiente está pedindo socorro. Eu acho que a gente tem que só ir para frente, ir para cima, como falam os jovens, né? Eu tenho muitos jovens aqui que são muito conscientes, né? Então, assim, vamos para cima, vamos cuidar do nosso ambiente, porque o ambiente é nosso, é onde nós estamos vivendo, né? O velho clichê, né? Não existe fora, e não existe mesmo, né? Estamos aqui dentro, e vamos cuidar do que está de dentro, tanto dentro aqui do nosso planeta, quanto dentro de nós, tá bom? Lindo. Muito obrigada, Tati, e todos vocês. Queria agradecer também a oportunidade aí da gente conversar sobre esse tema, né? Obrigada de coração. Acho que a Nádia trouxe palavras muito bonitas, principalmente a uma das últimas falas dela, que a gente não pode esperar que as crianças façam alguma coisa, a gente precisa começar a se movimentar também, né? Não adianta esperar a nova geração, não. A gente precisa começar hoje, atrasados já, né? E educação, né? Educação e aprender mais, aprender como fazer. Até queria dizer que a gente posta nas nossas redes sociais várias dicas de consumo consciente, de reciclar mais, de consumir menos. Então, a gente está sempre tentando ensinar, né? Sim. Quem está aí com a gente. Então, muito obrigada. Cada dia é um dia e obrigada pela oportunidade. Vamos lá, vamos juntos, juntas e juntos. Mais uma vez, muitíssimo obrigada e nos vemos, seguimos juntas nessa jornada. Um lindo dia para vocês, meninas. Fiquem com Deus. Para vocês também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por estarem com a gente nesse talk. Até a próxima.